Muito boa tarde. Chegou a nossa hora. A hora do encontro, a hora de nos vermos entre nós, de nos vermos na nossa melhor face, nosso melhor momento. É isso que a gente veio conversar hoje. Um tema fundamental das nossas vidas, o autoconhecimento. Por que é tão importante? Quais as razões, quais os pontos de vista que referendam a importância do autoconhecimento? Autoconhecimento é citado, talvez a referência mais conhecida da importância do autoconhecimento seja Jesus, que apontou o conhece a ti mesmo como um dos pilares da sua doutrina, da sua pregação. Mas 500 anos antes de Jesus, Sócrates referendou, apoiou a sua filosofia, depois base de toda a filosofia, depois base de toda a ciência, porque para quem não sabe, toda a ciência se baseia na filosofia e toda a filosofia moderna se baseia em Sócrates. E Sócrates, por sua vez, se baseia no conhece a ti mesmo, que ele encontrou no seu momento fundante, no seu momento de inspiração, no seu momento de descoberta da sua missão, do seu papel na Terra, que foi a revelação no oráculo de Delfos, que tinha como um dos pilares inscrito no próprio prédio, como uma tentativa de resumir o saber em poucas frases. Lá estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Então, autoconhecimento é sim a pedra angular, a ferramenta fundamental da nossa evolução. Allan Kardec, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, claro que precisava fazer essa pergunta tão humana de qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma de evoluirmos. E ali está um sábio da antiguidade, vos disse: conhece-te a ti mesmo. Depois de Kardec, as ciências sociais que emergiram após o iluminismo, a antropologia, a sociologia, a psicologia, no fundo, referendam esse princípio fundamental. No fundo, estudam o homem, não é? Estudam o homem. Conhece-te a ti mesmo. Hoje, quando nós vamos à maioria das festas humanas, nós vemos que elas se resumem a uma festa do eu. Hoje, quando vemos as postagens, por que uma pessoa posta mentiras, posta escândalos? Porque a arte parece que tem como único objetivo chamar a atenção. Porque os influencers, porque a busca das pessoas comuns por curtidas, não é difícil perceber, tudo virou eu, um exagero, uma expansão, uma explosão de eu por toda parte. O processo eleitoral, a política, sempre foi um processo do eu.
O aniversário sempre foi uma festa do eu. Mas hoje você vai em casamentos e vê outdoors, grandes painéis com o rosto dos cônjuges. Já há algumas décadas que casamentos, as pessoas que vão assistir os casamentos de dentro das igrejas, são as menos importantes. Muito mais importantes que elas é a posteridade, são aqueles que vão assistir os filmes. Tanto é que quem está numa igreja não assiste o casamento, não vê a cerimônia. Cobertos que ficam por uma muralha de filmadores, fotógrafos, seus assistentes, seus iluminadores. É praticamente impossível a quem está numa igreja assistir um casamento. O que, aliás, se repete nas ruas. Você hoje encontra com uma pessoa, ela no mínimo reparte em 50% a atenção que ela dá para você com o celular. Seria como o mito de Narciso estar conversando com alguém. Conversa com alguém, mas olha no lago, olha no espelho. As pessoas vão até cachoeiras e morrem de selfie. Afinal, o que é a selfie? Se não eu mesmo. Myself. Em inglês, sou eu mesmo. E as pessoas vão fazendo poses nos precipícios, nas cachoeiras, nas sacadas dos prédios, para filmarem. As pessoas vão em shows. Os shows hoje são mares de celulares. As pessoas não assistem o show pensando nas suas postagens. Tudo se transforma numa festa do eu. E sabendo disso, prevendo isso, compreendendo isso muito mais do que nós mesmos, Deus colocou no eu esse maravilhoso caminho de elevação espiritual. Então nós precisamos entender as raízes desse egoísmo, desse euísmo que domina, que dirige as nossas vidas, que dirige a humanidade, e depois entender a proposta de Deus, como Deus usa o egoísmo para nos estimular à elevação. Porque nós somos herança. Os nossos ancestrais mais diretos não são apenas os macacos, mas é todo o reino animal. Revelam os espíritos que nós viemos do átomo, evoluímos para o reino vegetal, o reino animal, compomos agora o reino hominal e comporemos o reino angelical. E é muito bonito nós percebermos isso. Há aspectos belíssimos que nós vamos tentar sugerir e estimular para suas pesquisas, já que a gente jamais teve a pretensão de finalizar nada, mas apenas pontapés iniciais, estímulos para as caminhadas e para o estudo que vocês certamente já fizeram, já fazem e continuarão a fazer. Então sim, nós viemos dos animais e a força que rege o comportamento animal, nós sabemos qual é, um instinto. E que o instinto é um instinto de sobrevivência.
E esse instinto de sobrevivência faz o animal dividir tudo que ele vê, todos que aparecem nas suas vidas, como um pequeno grupo que favorece a sua sobrevivência e um enorme grupo que ameaça a sua sobrevivência. Essa matriz que divide tudo entre o que é meu amigo, o meu inimigo, o que me ameaça, o que me fortalece. Quando o princípio espiritual que movimenta o animal recebe o upgrade, a evolução e migra para o reino hominal, esse instinto transforma-se, claro, em egoísmo. Esse instinto que repartia tudo em função da vida física do animal é o mesmo, praticamente o mesmo egoísmo que separa tudo entre o que nos favorece e o que não nos favorece. Livro bom é aquele que me agrada. Amigos são aqueles que reforçam as minhas posições. O santo do qual eu sou devoto foi aquele que me favoreceu. Amizades boas são aquelas que me fortalecem. Tudo o que é bom é aquilo que favorece e fortalece o eu. Muito importante nós termos essa visão. Para quê? Para combater o egoísmo? Para atacar o egoísmo? Claro que não. Claro que não. O egoísmo é uma fase do desenvolvimento. A psicologia não mostra isso, que há um momento do bebê que é chamado de reinado infantil? A criança não pensa no outro, ela não alcança o outro, ela sequer busca o ponto de vista do outro, ela sequer supõe que exista o outro. Ela quer apenas a satisfação das suas necessidades, e isso é absolutamente fundamental, porque o filhote humano é o filhote mais dependente, mais frágil. E se ele não buscasse os seus interesses, as suas necessidades, nossa espécie talvez nem estaria aqui. Da mesma forma, nós nos encontramos muito frágeis quando iniciamos a trajetória humana, nesse momento primitivo ao qual nós ainda estamos ligados. E de tudo fazemos ataques e defesas. Mecanismos de defesa de todos os tipos nós espalhamos à nossa volta. A maioria deles ilusórios, mas mesmo assim mecanismos de defesa aos quais nós nos agarramos como se fossem tábuas de salvação. Sabendo disso, é que Deus, o projeto pedagógico divino, colocou em nós mesmos a riqueza, a beleza, a verdade, a vida. De forma que nós não precisamos atacar, diminuir, nos horrorizar com o egoísmo, apenas ir respondendo na medida da nossa maturidade à pergunta: quem sou eu? Porque, como uma fruta, a resposta do quem sou eu está longe de ser simples. Uma fruta tem a casca, tem o cerne, geralmente doce,
tem o caroço, onde está o princípio vital, e todo o fruto, compõe um projeto de multiplicação da espécie muito bem construído. Nós também estamos destinados a, como o fruto, ao romper a sua casca, nutrir-se do seu cerne, explodir o seu princípio vital que dorme no caroço e soltar a haste verde e depois a folha, o fruto, nós estamos destinados a vivermos de luz como os vegetais. Mas, para isso, precisamos responder a pergunta quem sou eu e valorizar o eu essencial, embora sabendo que os eus aparentes cumprem funções fundamentais para a explosão do eu essencial. Porque assim como o pintinho se nutre dentro da casca do ovo dos nutrientes ali colocados, o princípio vital também precisa, se alimenta, se nutre do cerne das frutas, dos frutos, como primeiro alimento, como, vamos dizer assim, o leite da mãe. E assim como o fruto precisa romper a casca para poder eclodir, nós também precisamos romper a casca. Por quê? Porque a primeira resposta do quem sou eu é: nós somos homens, mulheres, brancos, negros, brasileiros, estrangeiros. A partir do nosso corpo, identificados com o nosso corpo, respondendo ao quem sou eu pelo nosso corpo, é que nós temos feito toda essa sociedade de opressão, dominação e violência. Já que, identificados com o corpo, achamos que o nosso sexo é melhor do que o sexo dos outros, que a nossa raça é melhor do que a raça dos outros, que a nossa nacionalidade, e assim por diante. Racismo, sexismo, guerras nacionais. Na verdade, as guerras nacionais já começam a fazer uma intersecção com uma identidade não diretamente ligada ao corpo, à matéria. A primeira identidade, a primeira resposta é a resposta do corpo e da matéria, ligado à cor da pele, sexo, faixa etária. Tudo isso é corpo, não é? A segunda resposta, o segundo grupo de respostas que nós damos a quem sou eu, é o campo do ego, das nossas identidades mais subjetivas, não apenas objetivas, como no corpo, mas já subjetivadas, com o conceito de nação, classe social, beleza. Nós vamos forjando uma identidade mais de ego e depois até com sentimentos e pensamentos. Nos identificamos com sentimentos e pensamentos, muitas vezes sombrios, como mágoas, culpas, medos, preconceitos. Tudo isso vai forjar essa couraça, essa segunda couraça, que vem logo depois do corpo, que é a couraça do ego. E supomos ser esse conjunto de mágoas, preconceitos, medos, culpas, que emerge a todo o nosso comportamento e que direciona todo o nosso comportamento. Pois as descobertas espirituais vão se sucedendo. Se aquele que descobriu ser o ego já avançou sobre aquele que supunha ser o corpo, há um terceiro e
outros passos a serem dados, naquele que percebe não ser nem o corpo, nem o ego, que existe um eu mais profundo. Nesse sentido, diversas correntes têm nos instruído. O budismo fala do eu maior, que é esse interior, generoso, rico, e o eu menor, que é esse social. Paulo fala do homem velho e do homem novo. Freud fala do ego, enquanto Jung fala do self. A filosofia fala da aparência, do mundo da aparência e do mundo da essência. Nós, sim, precisamos caminhar no autodescobrimento, no autoconhecimento, na autotransformação, na automudança, na autoexpansão. Nos nutrindo momentaneamente dos eus aparentes, mas caminhando para esse eu essencial, que um dia eclodirá como a haste verde da semente e gerará um ser que vive de luz. Nós seremos todos seres que vivem de luz. E vislumbrar esse espetáculo do crescimento, esse espetáculo da evolução, do princípio que dorme no mineral, acorda no vegetal, se movimenta no animal, ganha consciência no hominal e ganha amor no angelical. Contemplar essa evolução como um todo é fantástico para todos nós que precisamos nos movimentar, porque vida é movimento, saúde é movimento, evolução é movimento. E à luz dessa trajetória imensa, nós nos impulsionamos ao movimento, deixando de nos identificar com a nossa raça, com o nosso sexo, com a nossa idade e também com os costumes, com as culturas, com a nacionalidade, com a classe social, com a religião. Nada disso somos nós. Apenas estamos. Eu apenas estou, Maurício, brasileiro, branco, assistente social. Essa perspectiva é muito rica e muito estimulante, porque nos joga para frente, na verdade nos joga para dentro. E nos faz respeitar o outro que tem a mesma essência divina, luminosa, rica. Respeitar o outro tanto quanto a nós mesmos. Sim, vós sois deuses, proclamou Jesus. Eu trago um Deus dentro de mim, assim como cada outro ser, do átomo ao arcanjo, traz Deus dentro de si. Eu preciso respeitar essa imensa família universal como deuses. O átomo, todos os átomos são deuses. Todos os anjos são deuses, apenas em estágios diferentes do seu desenvolvimento. Respeitar, me colocar no lugar de cada um desses deuses, honrar e venerar esse Deus que está no fundo de tudo que existe, servir a esse Deus. Servir a Deus é respeitar, honrar, amar esse Deus que está em tudo. É o namastê. Precisamos cumprimentar como namastê tudo que existe. O Deus em mim reconhece, respeita, honra, cumprimenta e ama o Deus que está em tudo. Que essa visão, que é até onde nós conseguimos alcançar até o momento, nos estimule, nos revigore, nos impulsione a um vínculo essencial de amor com tudo que existe nessa gigantesca família universal que Jesus nos estimulou a nutrir todo dia dizendo: Pai Nosso. Se o Pai é nosso, somos irmãos de tudo, por parte de Pai.
porque Ele está nos céus e em toda parte. Que seja santificado esse Deus de amor que está no fundo de tudo. Santificado seja o nome de Deus, que é amor. Que esse reino de amor venha e prevaleça e dirija nossas vidas. Que venha a nós o vosso reino, que nele seja feita essa vontade de Deus, tanto na terra quanto no céu. Que o pão nosso de cada dia, que a nossa nutrição essencial, que é de fazer a vontade de Deus, seja feita. Que sejam perdoados os nossos erros, assim que nós conseguimos alcançar a vibração do perdão, praticando esse perdão com aqueles que erram conosco. E que assim nós nos livremos de todo o mal, não mais caindo em tentações. Alertas, espertos, lúcidos com relação às tentações, nos livraremos das suas consequências, das consequências de quem cai em tentação, que é o mal. Só nos livraremos do mal, não caindo mais em tentações. Que assim seja, graças a Deus, que toda a terra, toda a humanidade, todo o reino animal, todo o reino vegetal, toda a terra, todo o sistema solar, toda a galáxia, todas as galáxias desse universo e dos multiversos que eu sequer consigo compreender, em todas as suas diferentes dimensões, seja saudada, honrada, respeitada, servida e amada por esse Deus maravilhoso, brilhante e amoroso, que ainda dorme dentro de mim. Graças a Deus. Muito legal estar com você, Mônica Silva, Andréa Salvatore, Paulo Berg, Sayonara, Ana Maria, Andréa Santos, Cláudia Silva, Marlene Martins, Sérgio Marques. Muito bom estar com todos vocês. Que esse exercício nosso de fraternidade, de confraternização, porque isso aqui é uma festa do Espírito, transborde, nos preencha e transborde em todos os nossos atos. Que a oração-ação nos transforme um pouco a cada dia, amando a cada dia um pouco mais. Até amanhã, muito feliz por estarmos juntos. Até a próxima.